Que a paz do Cristo Jesus envolva seu coração neste instante, alma querida. Que os bons espíritos toquem sua consciência com a luz da verdade que transforma e liberta. Você já se sentiu sozinho, mesmo orando? Já teve a impressão de que suas preces não chegam a lugar algum? Como se houvesse um silêncio espiritual ao seu redor. Uma ausência que aperta o peito e faz a alma se perguntar: fui abandonado? Hoje, vamos falar sobre algo que poucos têm coragem de encarar. Não porque seja difícil de entender, mas porque exige de nós um olhar honesto para dentro. Um olhar que dói, mas que cura. E o que vou revelar hoje pode mudar completamente sua relação com o mundo espiritual. Chico Xavier nos ensinou que o mentor espiritual jamais abandona, mas ele pode se afastar. Não por vingança, não por castigo, mas porque a sintonia foi rompida. E quem rompe essa sintonia não é o mundo espiritual. Somos nós, com nossas atitudes, com nossas escolhas, com a vibração que emitimos a cada pensamento, a cada gesto, a cada palavra. Se você sente esse vazio, se percebe que a orientação dos planos superiores já não chega com a mesma clareza, talvez seja a hora de parar, de olhar para o que você tem feito, para o que você tem sido. Mas antes de seguir, preciso te fazer uma pergunta. Você está pronto para encarar essas verdades? Porque o que vem a seguir não é para quem quer conforto fácil. É para quem quer despertar de verdade. Escreva nos comentários a palavra sintonia, se você deseja realinhar sua alma com os mentores da luz. Porque este vídeo não veio até você por acaso. Você está aqui porque algo em sua alma sabe que precisa mudar. Que a primeira atitude que vou revelar talvez seja exatamente a que você está fazendo agora sem perceber. Antes de tudo, é preciso entender uma verdade libertadora. Seu mentor espiritual não te abandonou. Ele não desistiu de você, não virou as costas, não te esqueceu. O que aconteceu foi um afastamento vibracional, como se vocês dois estivessem em frequências diferentes. Ele continua perto, mas sua mente está tão barulhenta, tão densa, tão voltada para as vibrações inferiores, que não consegue mais percebê-lo. Você já tentou sintonizar uma rádio e só encontrou estática? É exatamente isso que acontece no plano espiritual quando perdemos a sintonia. Chico Xavier recebia mensagens do Espírito Emmanuel que sempre reforçavam: os benfeitores respeitam o livre-arbítrio. Eles não invadem, não forçam, não impõem presença onde não são bem-vindos. Se a sua alma está fechada, se o seu coração está endurecido, eles aguardam, com paciência, com amor, mas aguardam, e esse silêncio não é castigo, é respeito, é a lei divina em movimento. Deus não força ninguém a evoluir, Ele oferece a luz, mas cabe a cada um abrir a porta. Então, se hoje você se sente distante, saiba, a porta foi fechada por dentro, e só você pode abri-la novamente. Mas o que está trancando essa porta? São exatamente as 7 atitudes que vou revelar agora. E a primeira delas talvez seja a mais comum de todas. A primeira atitude que afasta seu mentor espiritual é viver na frequência da queixa, reclamar de tudo, de todos, da vida, de Deus, de si mesmo. Quantas vezes hoje você já reclamou de algo? Pare e pense. Quantas palavras de revolta saíram da sua boca? Quantos pensamentos de insatisfação atravessaram sua mente? Quando você passa os dias lamentando, revoltado com o que não tem, com o que perdeu, com o que deveria ser diferente, cria ao seu redor um campo vibratório denso, pesado, escuro, como uma névoa espessa que impede a luz de chegar. E nesse campo, os mentores de luz não conseguem atuar. Não porque não queiram, mas porque a lei da afinidade não permite. Luz não se mistura com sombra. Alegria não se conecta com amargura. Vitimismo é prisão. Quando você se coloca como vítima do mundo, da família, das circunstâncias, entrega seu poder, entrega sua capacidade de transformar. E os mentores espirituais trabalham com quem quer crescer, não com quem quer ficar parado no lamento. Chico dizia que toda prova tem um sentido. Todo desafio é convite ao aprendizado. Se você só reclama, não aprende. Se só se revolta, não evolui.
E o mentor, com toda a sua sabedoria, sabe que ali não há terreno fértil para semear. Há uma história que Chico contava sobre um espírito que, ao desencarnar, descobriu que passou a vida inteira reclamando de problemas que eram, na verdade, oportunidades disfarçadas. Ele viu como cada dificuldade havia sido colocada em seu caminho para ensinar algo essencial. Mas ele desperdiçou todas, simplesmente reclamando. E quando esse espírito finalmente compreendeu, chorou lágrimas de arrependimento. Não porque foi punido, mas porque percebeu quanto tempo perdeu, quanto crescimento deixou passar, quanto amor deixou de aprender. A queixa é como um buraco negro que suga toda a luz ao redor. Quanto mais você reclama, mais atrai situações para reclamar, porque a lei da atração não entende ironia. Ela apenas responde à frequência que você emite. E se você vive reclamando, está dizendo ao universo: quero mais motivos para reclamar. Emmanuel nos ensinou que cada reclamação é uma oração negativa. É energia direcionada, mas na frequência errada. Se você dedicasse metade do tempo que gasta reclamando para agradecer, sua vida mudaria em meses. Porque gratidão abre portas, queixa as tranca. E o mentor espiritual só pode entrar onde há abertura, onde há luz, onde há aceitação serena do que é. Então ele se afasta, não por desistência, mas por respeito ao tempo da alma. Se você quer que ele volte, mude a frequência. Transforme a queixa em gratidão, a revolta em aceitação serena, o vitimismo em responsabilidade. Mas essa primeira atitude é apenas a porta de entrada. A segunda é ainda mais sutil e mais perigosa. A consciência é o primeiro canal de atuação do mentor espiritual. É ali, no silêncio íntimo da alma, que ele fala. Sem palavras, sem vozes audíveis, apenas com aquela sensação clara de que algo está errado ou certo. Você já sentiu isso? Aquele aperto no peito antes de fazer algo que sabe que não deveria? Aquele incômodo que não passa? Aquele peso invisível? Isso é a consciência falando. É o mentor tentando te alertar, mas você ignora. Finge que não ouviu. Segue em frente, justificando, racionalizando, arranjando desculpas. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas não tem importância. Ah, mas só dessa vez. E a cada vez que você ignora a consciência, o canal fica mais fraco. O mentor tenta de novo. E você ignora de novo. Até que um dia, a voz silencia. Não porque ele desistiu, mas porque você escolheu não escutar. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ensina que a consciência é a lei divina gravada no espírito. É a voz de Deus dentro de nós. Antes de qualquer influência externa, é por esse canal íntimo que o mentor trabalha. Ele não precisa de palavras, não precisa de manifestações. A consciência é suficiente. Mas quando você cala a consciência repetidamente, está literalmente bloqueando a orientação superior. E o mentor, respeitando seu livre-arbítrio, se recolhe. Não por castigo, por respeito. Chico Xavier dizia que a consciência é como uma criança pequena tentando avisar os pais de um perigo. Se os pais ignoram várias vezes, a criança para de avisar. Não porque deixou de amar, mas porque aprendeu que não será ouvida. E com o tempo, ela própria esquece que tinha algo importante a dizer. Assim acontece com a consciência. Ignore-a o suficiente e ela adormece. E quando ela adormece, você fica à mercê de todas as influências, das boas e das ruins. Mas principalmente das ruins, porque são elas que gritam mais alto. O mais trágico é que muitas pessoas confundem consciência com medo. Acham que aquele aperto no peito é insegurança, trauma, bloqueio psicológico e seguem em frente, achando que estão vencendo o medo. Mas não é medo, é alerta. É o espírito tentando proteger o corpo das consequências que só ele consegue enxergar. A consciência é como um GPS espiritual. Quando você está indo para o caminho errado, ela recalcula, avisa, alerta. Mas se você ignora todas as vezes, ela desliga. E você continua dirigindo, mas agora sem nenhuma orientação, perdido, vulnerável.
E o mentor, do lado de fora do carro, observa com tristeza, porque ele sabe para onde você está indo e não pode fazer nada além de aguardar que você pare e peça direções novamente. Ele aguarda o momento em que você voltará a ouvir, e quando voltar ele estará lá. Mas será que você está ouvindo agora? Ou está ignorando de novo? E se você acha que essa atitude é grave, prepare-se, porque a terceira cria um caos interno que impede qualquer conexão espiritual. Mente dispersa, pensamentos soltos, impulsos descontrolados, emoções aos trancos, excesso de estímulos, barulho interno constante. Você consegue ficar 5 minutos em silêncio sem que a mente dispare em 1000 direções? Tente agora. Feche os olhos por 10 segundos. Apenas observe. O que aconteceu? A mente começou a vagar, os pensamentos invadiram, as preocupações gritaram. Nesse caos, a inspiração espiritual se perde, como sussurro em meio ao tumulto. O mentor fala, mas a mente não registra, porque está ocupada demais, agitada demais, dispersa demais. Disciplina mental não é rigidez, é organização interna, é a capacidade de aquietar os pensamentos, de observar as emoções sem ser arrastado por elas, de criar espaço interno para que a luz superior chegue. Chico Xavier vivia em constante vigilância. Oração, trabalho, serviço, estudo, disciplina. E é por isso que Emmanuel conseguia se comunicar com tanta clareza, porque o canal estava limpo, a mente serena, o coração centrado. Emmanuel dizia: a mente desorganizada é como casa com todas as portas abertas. Qualquer vibração entra, e as superiores não conseguem se fazer ouvir no meio do barulho. Se você vive no turbilhão emocional, se não consegue controlar seus impulsos, se está sempre disperso, o mentor não consegue fixar a orientação. Ela chega, mas escorre, como água em peneira. Pense na sua mente como um lago. Quando está agitado, cheio de ondas, você não consegue ver o fundo, não consegue ver os peixes, não consegue ver as pedras. Tudo é reflexo distorcido e movimento confuso. Mas quando o lago se acalma, quando a superfície fica lisa, você enxerga tudo com clareza. O mentor espiritual trabalha nas profundezas do ser e só consegue ser visto quando há quietude suficiente para percebê-lo. Vivemos numa era de distração constante. Notificações, redes sociais, mensagens, notícias, entretenimento infinito. A mente moderna está sempre ocupada, sempre consumindo, sempre reagindo. E nesse estado não há espaço para o sagrado. Não há silêncio para ouvir o invisível. Não há paz para sentir a presença sutil do mentor que aguarda pacientemente. Chico Xavier acordava às 4 da manhã todos os dias para orar em silêncio. Não porque era obrigado, mas porque sabia que aquele era o momento em que a mente estava mais quieta, mais receptiva, mais limpa. E Emmanuel aproveitava esse silêncio para transmitir orientações, conforto, direcionamento. Sem disciplina, não há canal. Sem canal, não há comunicação. E sem comunicação, o mentor se torna apenas uma presença distante que você sente, mas não compreende. Cultive a disciplina. Medite. Ore com atenção. Observe seus pensamentos. Acalme suas emoções. E verá que a presença espiritual volta a se fazer sentir. Até aqui, falamos de atitudes que afastam o mentor por desorganização interna. Mas a partir de agora, as coisas ficam mais sérias, porque a quarta atitude envolve escolha consciente pelo erro. Sabe aquilo que você faz e sabe que está errado? Aquela atitude que fere alguém, aquela mentira pequena, aquela traição silenciosa, aquele julgamento cruel. Você sabe que é errado. A consciência aperta, mas você racionaliza. Todo mundo faz. Não tem importância. É assim mesmo. Ninguém é perfeito. E continua, repetindo, normalizando, banalizando o erro moral. Isso já aconteceu com você essa semana? E a cada vez que faz isso, sua sensibilidade espiritual embota. Você deixa de sentir o peso das próprias ações, deixa de perceber o mal que causa
deixa de enxergar a si mesmo com honestidade. É como anestesiar a alma. No começo, dói. Depois, você para de sentir. E quando para de sentir, para de crescer. E o mentor? Ele assiste tudo, com tristeza, mas não interfere à força, porque você está escolhendo conscientemente seguir pelo caminho que ele não pode acompanhar. Chico Xavier dizia: pequenos erros repetidos constroem grandes sombras. Luz e sombra não caminham juntas. Se você escolhe a sombra, o mentor da luz precisa se afastar. Não porque julga, porque não pode habitar onde a consciência está dormindo. É como colocar sal na ferida todos os dias e esperar que ela cicatrize. Você sabe que está machucando, sabe que está piorando, mas continua, porque ficou confortável com a dor, porque normalizou o que deveria ser inaceitável. E há um perigo ainda maior nisso. Quando você normaliza o erro moral, começa a justificar erros cada vez maiores. Começa pequeno, uma mentira aqui, um julgamento ali. Depois vira hábito, e o hábito vira caráter, e o caráter define seu destino espiritual. O pior tipo de queda é aquela que você não percebe que está acontecendo. Não é quando você erra e sabe que errou, é quando erra e acha normal. Quando a bússola moral se descalibra tanto que o norte vira sul, e você segue confiante para o lado oposto do que imagina. Emmanuel alertava: o erro que se justifica é o erro que se multiplica, porque cada vez que você arranja uma desculpa para o que fez de errado, está treinando sua mente para encontrar mais desculpas. E com o tempo, você se torna um especialista em justificar o injustificável, em normalizar o anormal, em aceitar o inaceitável. E quando isso acontece, a sombra não é mais algo que você visita ocasionalmente. Ela se torna sua moradia permanente. Se você quer reaproximar seu mentor, encare seus erros. Pare de justificá-los. Reconheça-os. Corrija-os. Mude. E se você está sentindo um aperto no peito agora, é porque sua alma reconheceu algo verdadeiro. Deixe nos comentários a palavra reconheço, se você identificou essa atitude em si mesmo. Mas o que vem agora talvez seja ainda mais doloroso de encarar, porque a quinta atitude acontece com muitos espíritas, e eles nem percebem. Você estuda, lê livros espíritas, assiste palestras, sabe de cor os ensinamentos, cita Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz. Conhece a teoria da reencarnação, da lei de causa e efeito, da caridade. Mas no dia a dia você vive tudo isso? Ou age como se não soubesse de nada? Julga, critica, mente, engana, guarda mágoa, não perdoa, não serve. Informação sem transformação aumenta a responsabilidade espiritual, porque você sabe o que é certo, e mesmo assim, escolhe o errado, e isso afasta o mentor. Porque ele não veio para alimentar sua vaidade intelectual, ele veio para ajudar na sua evolução moral. E se você não quer evoluir, apenas acumular conhecimento, a presença dele se torna inútil. Emmanuel dizia que ninguém cresce espiritualmente sem humildade contínua. Quando o ego assume o controle, quando você acha que já sabe tudo, que já entendeu, que já não precisa vigiar, o mentor perde o acesso, porque não há abertura íntima. O conhecimento espiritual só tem valor quando se transforma em ação, quando muda comportamento, quando gera amor prático. De que adianta saber que a caridade é a maior virtude se você passa ao lado de quem precisa e não estende a mão? De que adianta conhecer a lei do perdão se guarda rancor no coração? Jesus nunca escreveu um livro, mas transformou o mundo, porque ele vivia cada palavra que ensinava. Quando falava de perdão, perdoava. Quando falava de amor, amava. Quando falava de servir, servia, até lavar os pés dos discípulos. E Chico Xavier seguiu esse mesmo caminho. Ele não era um grande orador, não tinha títulos acadêmicos, mas vivia a doutrina com cada célula do seu ser. Recebia em sua casa centenas de pessoas por dia, distribuía tudo o que tinha, trabalhava até a exaustão e nunca, jamais, cobrou um centavo por nada. O Espiritismo está cheio de pessoas que sabem muito
e vivem pouco. Que decoram citações, mas não praticam caridade. Que debatem conceitos, mas não perdoam ofensas. Que estudam a evolução espiritual, mas permanecem estagnados moralmente. E o mentor observa tudo isso, esperando, torcendo para que um dia o conhecimento desça da cabeça para o coração e do coração para as mãos. Existe um abismo entre conhecer o caminho e caminhar. Você pode ter um mapa perfeito, detalhado, com todas as rotas marcadas. Mas se não der o primeiro passo, o mapa não serve para nada. É apenas papel. E o conhecimento espiritual sem prática é exatamente isso. Papel, teoria, palavras bonitas que não transformam nada. E o mentor não trabalha com teorias. Ele trabalha com almas que se movem, que tentam, que caem, levantam e tentam de novo. Chico Xavier não era um grande intelectual, mas era um gigante moral, porque tudo o que aprendeu, viveu. E é por isso que Emmanuel conseguia trabalhar através dele. Estude sim, mas viva o que aprende. Transforme conhecimento em ação, teoria em amor, palavras em gestos. E agora chegamos às duas últimas atitudes, as mais sutis, as mais perigosas. Aquelas que afastam até os espíritas mais dedicados. Essa é uma das atitudes mais sutis e perigosas. Você não percebe que está orgulhoso. Acredita que está apenas confiante, seguro, independente. Acha que já entendeu as leis espirituais, que já está protegido, que já não comete mais erros graves, que já evoluiu o suficiente. Você já pensou assim? Ah, eu já estudei muito, já sei como funciona. Já estou bem encaminhado. E deixa de vigiar, deixa de orar com fervor, deixa de pedir ajuda, porque no fundo acredita que não precisa mais tanto assim. E o mentor, vendo isso, se afasta, porque o orgulho espiritual cria isolamento vibratório, mesmo em pessoas bem intencionadas. O ego se infla, a humildade se esvai e a conexão com os planos superiores se rompe. Emmanuel alertava Chico Xavier constantemente. Ninguém cresce espiritualmente sem humildade contínua. O dia em que você achar que já chegou, será o dia em que começará a retroceder. Quem acredita que já chegou, deixa de ser acompanhado, porque não há mais onde ensinar. O espírito verdadeiramente evoluído se sabe imperfeito, reconhece suas falhas, pede ajuda, ora com sinceridade. Mantém a humildade viva, sempre. Chico Xavier, aos 92 anos, no leito de morte, ainda se considerava um aprendiz, ainda pedia orientação, ainda reconhecia suas limitações. E sabe o que é mais perigoso no orgulho espiritual? É que ele se disfarça de virtude. Você pensa que está apenas confiante, que evoluiu, que tem conhecimento, e sem perceber, fecha as portas para aprender mais. O orgulhoso espiritual é como aquele que sobe uma montanha, chega no primeiro platô e acha que alcançou o topo. Para de subir, senta, descansa e olha para os que ainda estão embaixo com um misto de pena e superioridade, sem perceber que o verdadeiro cume está muito, muito mais alto. E que ele parou justamente onde não deveria. O orgulho espiritual é o veneno mais sutil de todos, porque ele entra disfarçado de progresso. Você pensa que está evoluindo, quando na verdade está se isolando. Pensa que está seguro, quando na verdade está vulnerável. Pensa que não precisa de ajuda, quando na verdade nunca precisou tanto. E o mentor, respeitando seu livre-arbítrio, recua, aguardando o dia em que você perceberá que ainda há muito, muito a aprender. Chico Xavier recebia elogios do mundo inteiro, mas nunca, jamais, deixou que esses elogios inflassem seu ego. Quando alguém o chamava de santo, ele sorria e dizia: sou apenas um carteiro, entrego as cartas, não as escrevi. Essa humildade genuína mantinha o canal aberto, porque Emmanuel sabia que Chico nunca se consideraria pronto, nunca acharia que havia chegado, e por isso podia continuar trabalhando através dele, até o último dia de sua vida terrena. Se você quer a presença do mentor, abaixe a guarda, admita que precisa, peça orientação, reconheça que ainda tem muito a aprender. E agora, a última atitude, a mais grave de todas,
aquela que fecha definitivamente as portas para os mentores superiores. E chegamos à atitude mais grave de todas. Aquela que afasta definitivamente o mentor superior. Recusar o bem, recusar o serviço, recusar a caridade, evitar ajudar quando pode, ignorar quem precisa, não perdoar, não se comprometer com o bem possível, viver fechado em si mesmo, preocupado apenas com suas próprias necessidades, seus próprios confortos, suas próprias conquistas. Sem caridade, não há campo vibratório para a atuação dos mentores superiores, porque o bem é o oxigênio da alma, é o combustível da luz, é a linguagem universal do amor. Em nosso lar, André Luiz mostra que o amparo espiritual se fortalece onde o bem circula. Ele descreve cidades espirituais inteiras sustentadas pela vibração do serviço, onde todos trabalham, onde todos servem, onde todos ajudam. E nos diz, onde não há serviço no bem, os mentores não conseguem atuar, não por punição, por falta de sintonia prática. Você pode orar 1000 vezes por dia, pode estudar toda a codificação kardecista, pode conhecer de cor as obras de Chico Xavier, mas se não serve, se não ajuda, se não estende a mão, o mentor não tem onde trabalhar, porque ele veio para transformar o mundo através de você. E se você não se move, ele não pode agir. O mentor não trabalha onde o bem não passa. E essa é a verdade mais dura de todas, porque muita gente quer a proteção espiritual, quer a orientação, quer o amparo, mas não quer servir, não quer se comprometer, não quer sair da zona de conforto. Chico Xavier era um canal poderosíssimo justamente porque era um servidor incansável. Ele não apenas recebia mensagens, ele as vivia, distribuía tudo o que tinha, atendia a todos que o procuravam, trabalhava até a exaustão. E Emmanuel podia trabalhar através dele porque Chico era movimento constante no bem. Há uma passagem que poucos conhecem. Certa vez perguntaram a Chico por que ele conseguia psicografar com tanta clareza. E ele respondeu com simplicidade: porque eu tento fazer o que Emmanuel me ensina, não apenas escrever, mas viver. E essa é a chave: viver o bem. Não apenas conhecê-lo, não apenas admirá-lo, mas praticá-lo todos os dias, em todas as situações, com todas as pessoas. A caridade não é opcional para quem busca conexão com os planos superiores, é essencial. É como tentar acender uma lâmpada sem conectá-la à energia. Você pode ter a lâmpada mais bonita, mais cara, mais moderna, mas se não está conectada à fonte, permanece apagada. E o bem é a conexão. O serviço é o fio. A caridade é a corrente que faz a luz chegar até você. O mentor espiritual não vem apenas para te proteger, ele vem para trabalhar contigo na transformação do mundo. E se você não está disposto a ser instrumento desse trabalho, se não abre as mãos para servir, se não abre o coração para amar quem precisa, o mentor não tem como agir. Porque a energia dele precisa fluir através de você. E só flui onde há movimento, onde há doação, onde há caridade em ação. Se você quer reaproximar seu mentor, comece a servir. Ajude alguém hoje. Perdoe quem te feriu. Estenda a mão a quem precisa. Seja instrumento do bem. E a presença superior voltará, como o rio que reencontra seu leito. O mentor não exige perfeição. Nunca exigiu. Ele sabe que somos imperfeitos, que estamos aprendendo, que vamos errar muitas vezes ainda. O que ele pede é sinceridade, esforço genuíno, vontade real de melhorar. Ele pede que você escute a consciência, aquela voz íntima que te alerta, que te guia, que te mostra o caminho certo. Não a ignore, não a cale. Ouça, sempre. Mantenha a humildade vigilante. Nunca ache que já sabe tudo. Nunca se considere pronto. Permaneça aprendiz, para sempre. Cultive a disciplina mental. Acalme os pensamentos. Organize as emoções. Crie silêncio interno. Medite. Ore com atenção. Todos os dias. Pratique constantemente o bem. Não espere oportunidades grandiosas. Sirva no pequeno. Ajude no simples. Seja luz onde estiver. Chico dizia:
O mentor não se afastou por castigo. Foi a sintonia que mudou. E sintonia sempre pode ser reajustada. Hoje, agora, neste instante, você pode começar de novo. Pode limpar o canal. Pode reabrir a porta. Seu mentor espiritual nunca deixou de te amar. Ele apenas aguarda que você volte a vibrar na frequência da luz. E quando voltar, ele estará lá. Como sempre esteve, com os braços abertos, com o coração cheio de amor, pronto para retomar a caminhada ao seu lado. Gratidão, alma querida, por ter chegado até aqui. Que este vídeo seja o início da sua reconexão com os planos superiores. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários a palavra reaproximação e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essas verdades. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser alguém que está perdido, porque essa mensagem não é só para você. É para todos que precisam reencontrar a luz. Curta este vídeo agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais luz, mais ensinamentos, mais amor em sua jornada espiritual. Que a paz do Cristo esteja com você. Que os bons espíritos te envolvam em seus braços. E que você nunca mais se sinta sozinho, porque você nunca esteve. O mentor sempre esteve lá, apenas aguardando que você voltasse a enxergá-lo. Paz e luz, sempre.